Resolução de problemas foi o tema da aula passada. A professora Magna nos explicou a classificação de questões matemáticas. Vimos a definição e exemplos de exercícios de reconhecimento, exercícios algorítmicos, problemas de aplicação, problemas em aberto e situações-problemas. Vimos quais são as etapas para a resolução de problemas. Compreender um problema, elaborar um plano, executar um plano e fazer o retrospecto. Observamos o papel do professor na resolução de problemas, que deve ser o de incentivador e moderador das ideias geradas pelos próprios alunos. Boa aula! Olá pessoal, meu nome é Marilda e eu vou trabalhar com vocês Fundamentos do Pensamento Matemático. A nossa aula de hoje tem o título A Construção do Conceito de Número. No nosso dia a dia nós utilizamos números, presente a todo momento. No entanto, o que é número? Diferentes escolas matemáticas conceitualizam números de formas diferentes. Nós vamos aqui conceitualizar número baseado na síntese da operação de seriação e de classificação. Um número é a classe formada por todos os conjuntos que têm a mesma propriedade numérica e que ocupam um lugar numa série considerada também a partir da propriedade numérica. E assim sendo, a operação de classificação e seriação se fundem no conceito de número. Mas o que é classificação? Classificar é juntar por semelhanças e separar por diferenças. Nós podemos classificar vários objetos, várias coisas. Por exemplo, podemos, ao dizer gosto de cães, nós estaríamos classificando cães, ou seja, juntando-os dos demais animais que não são cães, portanto, separando pelas diferenças de gatos, por exemplo. Ao classificar, não classificamos apenas de uma forma interiorizada como fizemos com esse exemplo, quando dissemos gosto de cães e estamos separando-os ou juntando-os pelas suas semelhanças. Mas também podemos fazer de forma concreta e real. Por exemplo, quando estamos diante de uma prateleira e queremos separar livros de revistas ou alimentos numa despensa dos produtos de limpeza e outros exemplos tantos que poderíamos mostrar como classificação. A classificação engloba pertinência e inclusão. Pertinência quando referimos um elemento à sua classe. Por exemplo, eu posso dizer uma rosa amarela pertence ao conjunto das rosas. E na inclusão, nós temos uma relação entre uma subclasse e uma classe. Um exemplo, rosas e jasmins estão inclusas na classe das flores. Numa questão de inclusão hierárquica, eu posso dizer que o 2 inclui o 1, que o 3 inclui o 2, que o 4 inclui o 3 e assim sucessivamente. Então, para finalizar, inclusão é a relação que se estabelece entre cada subclasse e a classe da qual ela é uma parte. Então, vamos ver o que é seriação.
Seriar é ordenar diferenças, estabelecer relações entre elementos que diferem entre certos aspectos. Por exemplo, poderíamos seriar veículos pelas suas datas de fabricação, na ordem crescente, um numa determinada década, o outro na década seguinte e assim sucessivamente. Também poderíamos seriar sons de acordo com o seu timbre, do mais grave para o mais agudo ou vice-versa. A seriação tem duas propriedades fundamentais. São elas a transitividade e a reciprocidade. Transitividade é quando se estabelece uma relação entre um elemento de uma série e o seguinte e deste com o posterior. Pode-se deduzir a relação entre o primeiro e o último elemento dessa série. Vamos dar um exemplo. Se tivéssemos 3 pessoas, a primeira mais baixa, a segunda de uma estatura média e a terceira uma pessoa bem alta. Eu poderia dizer que a primeira é mais baixa do que a segunda. E a segunda, sendo mais baixa que a terceira, eu posso, pela propriedade da transitividade, afirmar que a primeira é mais baixa do que a terceira. Reciprocidade é a propriedade na qual cada elemento de uma série tem uma relação tal com o elemento imediato que, ao inverter a ordem da comparação, tal relação também se inverte. Se eu disser, eu sou mais jovem do que você, eu poderia afirmar, você é mais velho do que eu. Essa é a propriedade da reciprocidade. E ao seriarmos número, o que estaríamos seriando? Estaríamos não seriando nem conjuntos, nem classes, nem elementos em particular, mas sim comparando classes e colocando-as em ordem. Ordem essa que pode ser crescente ou decrescente. E neste caso, o 3 viria antes do 4, o 4 antes do 5, o 5 antes do 6, o 6 antes do 7 e assim sucessivamente. Isso seria um exemplo de seriação de números. A classificação fundamenta-se nas suas propriedades qualitativas. Quando uma pessoa classifica, ela pode estar classificando não as qualidades de objetos, mas sim, ao numerar, por exemplo, 7, ela estaria classificando e pensando em todos os conjuntos que possuem 7 elementos. Por exemplo, ela poderia estar pensando num conjunto de 7 homens, 7 cadeiras, 7 lâmpadas, 7 bolas, ou até mesmo 7 diferentes elementos, como um homem, uma mulher, uma bola, uma lâmpada, uma criança, uma cadeira e uma mesa, por exemplo. Tudo isso estaria sendo uma classificação numérica, onde existe uma propriedade única que é possuir 7 elementos. Vamos então agora ver a correspondência, ou seja, a equivalência numérica. Eu desenhei aqui no quadro um conjunto de 3 vasos e um conjunto com 3 flores. Para que haja correspondência, nós temos um vaso que tem a sua flor. Para o outro vaso, a correspondência, uma outra flor. Para o terceiro vaso, a terceira flor. E também daqui para lá. Por isso, uma correspondência bionívoca termo a termo. Esta flor está para esse vaso. Esta para este vaso. E essa primeira para o primeiro vaso. Essa é a correspondência bionívoca. Correspondência tal que, através dessa correspondência, podemos afirmar que os 2 conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos. Correspondência bionívoca ou termo a termo. É a operação por meio da qual se estabelece uma relação 1 a 1 entre os elementos de 2 ou mais conjuntos com a intenção de compará-los quantitativamente. Ou seja,
para verificar que ambos os conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Veja um outro exemplo. A correspondência de um termo a termo entre dois conjuntos. Aqui eu tenho um conjunto com um garoto. Aqui eu tenho um conjunto com um carrinho. E a correspondência desse elemento, desse conjunto, para o elemento desse conjunto. Isso nos dá a correspondência e nos garante, então, a mesma quantidade de elementos nos dois conjuntos. A utilidade do número está ligada à cardinalidade e à ordinalidade. A cardinalidade se refere à quantidade de elementos de um conjunto. E a correspondência termo a termo nos dá a garantia de que os dois conjuntos podem ter a mesma quantidade. Enquanto que a ordinalidade se refere à posição que ele se encontra numa série. E para isso, a necessidade e o auxílio à contagem. O desenvolvimento de conceito de número se dá por meio da contagem e também da escrita desses números. Para uma criança formar o seu conceito numérico, é interessante que ela recite os números e também os escreva. Isso facilitará a compreensão do conceito de número. Existem pesquisadores que fizeram trabalhos para verificar quais são as etapas por quais passa uma criança quando estão formando o seu conceito de número. A criança, primeiramente, se expressa de forma oral, ou seja, ela recita os números. A segunda etapa, a criança descobre as regras de sucessão oral e escrita, ou seja, ela diz na ordem as palavras numéricas e escreve esses números. Na terceira, elas começam a construir agrupamentos de 10, as regras do sistema posicional de numeração e valor posicional. Isto é, ela começa a compreender o sistema de numeração decimal, que é o indo-arábico que utilizamos hoje. Às vezes uma criança só pode ser considerada que sabe realmente contar quando ela, ao tomar os objetos, ela diz as palavras numéricas na sequência correta, aponta todos os elementos do conjunto que estão ali presente, não exclui nenhum deles, não aponta duas vezes a nenhum deles e o último número dito é o que ela vai considerar como sendo o número de elementos contidos naquele conjunto. Se uma criança, ao contar, pular um dos elementos, ela pode dizer 1, 2, 5, 7, e você poderia questioná-la quantos elementos existem nesse conjunto, e ela disser 7, porque foi a última palavra que ela disse. Essa criança ainda não aprendeu o conceito correto do número. Enquanto que, se uma outra criança apontar os elementos corretamente e disser as suas palavras corretamente, e ao terminar você perguntar, então quantos elementos existem aqui nesse local? E ela vai dizer o número do qual foi a última palavra que ela disse, a última palavra numérica. Por exemplo, se ela contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela diria, mesmo sem contar de novo, ou mesmo sem olhar para os objetos, ela diria, aí tem 6 objetos. Oi, pessoal. Depois desse café, desse intervalo, vamos ver algumas coisas práticas, uma vez que na primeira metade da aula nós vimos muitas coisas teóricas. Nessa parte da aula, eu gostaria de mostrar para vocês
uma atividade que se relaciona à construção do número. E essa atividade que a gente vai fazer agora é uma prova de conservação numérica. Isso nós costumamos fazer quando a gente quer perceber se uma criança tem ou não feita a construção de um determinado número. Para isso é necessário que a gente tome a criança, e por exemplo, poderia ser uma criança pré-escolar. Ao fazer isso, a primeira coisa que a gente pode fazer é perguntar a ela até que número ela sabe contar. Uma criança da pré-escola, muitas vezes pode dizer que sabe contar até um número relativamente mais elevado. Mas é interessante então que você verifique e que ela faça a contagem. Vamos dizer que ela fale que ela sabe contar até o número 7. Então você vai fazer o seguinte, você vai tomar algumas fichas, blocos de fichas, de cores diferentes. E você, enquanto a pessoa pesquisadora que vai verificar a conservação ou não desse número nessa criança, pode dispor as suas fichas, que no caso podem ser as azuis, em linha, como eu vou dispô-las aqui. Então, se ele disse que ele sabe contar até 7, você poderia colocar em torno de 6 a 7 fichas sobre a mesa alinhadas. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Eu coloquei 7 fichas. Aí você vai pedir a essa criança que, assim como você colocou essa quantidade de fichas, e você não diz a quantidade, que ela coloque, assim como você, uma quantidade igual a que você colocou. É possível que a criança pegue o bloco de fichas dela e coloque nessa disposição. Feito isso, você vai questionar a essa criança. Em cada uma dessas filas, na minha azul e na sua vermelha, há alguma dessas filas que tem maior quantidade de fichas? A criança que fez e dispôs as fichas dessa forma, possivelmente responda que não, que a quantidade de fichas é a mesma. Por que isso acontece? Porque ela se apoia a essa extremidade dessa minha primeira fileira e essa extremidade da mesma fila. Como a extremidade aqui é a mesma, elas estão alinhadas aqui, a criança pensa ter colocado o mesmo número de fichas. E você pode questioná-la, por que você acha que aqui tem a mesma quantidade de fichas, tanto na fila das fichas azuis como na das fichas vermelhas? E ela possivelmente vai dizer, veja, acaba aqui junto com as suas e acaba aqui junto com as suas. Você pode então, com um contra-exemplo, dizer a ela, veja, eu já fiz essa prova com uma outra criança e essa outra criança, um coleguinha seu, me disse que há uma dessas filas que tem uma quantidade maior de fichas do que na outra. Você pensa que a criança que disse isso está certa ou você que é que está certo? Ela pode ainda insistir em dizer que a quantidade de ficha das duas filas é a mesma. Caso isso aconteça, você pode pedir para ela que verifique. Pode ser que essa criança venha, então, a contar o número de fichas azuis e contar o número de fichas vermelhas. E só então se dar conta que o número de fichas não é o mesmo. Numa segunda hipótese, você poderia fazer o mesmo procedimento com essa criança e perguntar a ela, pedir a ela, que disponha o número de fichas que você também dispôs. E ela pode, eventualmente, fazer isso aqui, colocar as fichas emparelhadas com as minhas. E então,
você pode questionar. Você, nessas duas linhas, afirma ter a mesma quantidade de fichas ou não? A criança pode dizer sim, claro, tem a mesma quantidade de fichas. E você pode então perguntar como você sabe disso? E se ela tiver a conservação de número, ela vai dizer, porque para cada uma das suas fichas eu coloquei uma minha. Para essa ficha eu coloquei essa, para essa sua eu coloquei essa minha, para essa eu coloquei essa, e assim sucessivamente apontando a correspondência que nós vimos na aula teórica antes do intervalo. Aí você pode dizer para essa criança o seguinte, e você sabe qual é a quantidade de fichas que tem aqui? Em cada uma dessas linhas? A criança já afirmou que a quantidade é a mesma. E ela pode dizer, se ela mentalmente contou enquanto colocou, ela pode dizer que são 7 fichas. Ou se não, ela pode vir aqui e contar quantas são as fichas em cada uma das filas e dizer, são 7 o número de fichas em cada uma das linhas. Numa terceira hipótese, poderíamos pegar uma outra criança e proceder da seguinte maneira. Chegar para ela e dizer, veja, você colocou para cada uma das fichas que eu coloquei, você afirmou que colocou uma ficha sua. Se agora eu fizer isto aqui, ainda continua sendo o mesmo número de fichas nas duas linhas? Se a criança não tiver a conservação de número, ela pode afirmar que agora a quantidade não é mais a mesma. E você pode então perguntar, e como você sabe que a quantidade não é a mesma? Ela vai dizer, veja, aqui essa fila começa juntas, mas essa é maior. Então, eu tenho uma quantidade de fichas maior. Isso porque, apesar dela ter feito a correspondência, quando você dispõe num espaço maior, ela não percebe isso e passa a achar que o número de fichas vermelhas é maior que o número de fichas azuis. Numa quarta hipótese, pode ser questionado tudo isso que fizemos anteriormente e depois de dispostas as fichas nessa posição, você amontoar as suas fichas e questionar a essa criança qual das filas tem maior quantidade de fichas. Essa criança poderia responder que no seu monte, quer dizer, do experimentador, tem uma maior quantidade de fichas, porque ela se baseia na altura desse monte. E ela poderia dizer, aqui estão amontoados, então aqui tem muito mais do que nessas que estão espalhadas. Então, as diferenças entre as crianças são muito grandes. Poderia uma criança também ainda dizer o seguinte, eu tenho certeza que, apesar de você ter amontoado, a quantidade é a mesma, porque você nem pôs e nem retirou nenhuma ficha. Então, essa seria uma quinta hipótese, essa última que eu expliquei. Porque essa criança poderia ter afirmado, você nem pôs e nem retirou fichas. Portanto, tanto a minha fila de fichas vermelhas, quanto o seu monte de fichas azuis, tem a mesma quantidade de ficha. Nesse caso, essa criança mostra a conservação do número, deste número que no caso é o 7. Agora queremos também exemplificar com uma atividade aqui a classificação. Com peças como essas do bloco lógico, nós podemos solicitar às crianças que classifiquem-as. E nós podemos ter diferentes respostas de acordo com a criança. Poderíamos ter uma criança que separasse, ou separasse por diferenças e agrupasse por semelhanças da seguinte forma. Poderia ter uma criança que fizesse isso aqui.
E você, ao perguntar para ela qual foi o critério que ela utilizou para classificar essas peças, ela diria: o critério utilizado foi juntar as fichas de acordo com as suas cores. Uma outra criança poderia ainda fazer diferente. Ela poderia juntar as peças da seguinte forma. Ela diz: essas eu juntei pela sua forma triangular e essas pela sua forma quadrangular. Poderíamos ainda ter uma outra criança que, ao classificar tais peças, fizessem o seguinte: colocasse esta e esta aqui, e essas outras aqui. Qual foi o critério utilizado por essa criança? Nesse caso, a criança se ateve à espessura da peça. Esse foi o atributo que fez com que ela utilizasse essa estratégia para classificar essas peças. Esse é um exemplo de classificação do qual tratamos teoricamente no primeiro intervalo, na primeira parte da aula. Queremos agora exemplificar a seriação. A seriação é uma ordenação, como já dissemos. E neste caso, ao solicitar que uma criança serie esses objetos, no caso as bolas, eles poderiam utilizar o seguinte critério. Vejam só, se ele quiser ordenar as bolas na ordem decrescente de tamanho, ele colocaria essa preta primeiro, depois a verde, porque é a menor depois da preta, a amarela depois da verde e a branca como sendo a última. Isso porque ele ordenou na ordem decrescente de tamanho. Se ele quisesse ordená-la na ordem crescente, ele faria o inverso, colocaria a menor aqui, a seguinte aqui, a de terceiro tamanho aqui e a quarta aqui. Este é um exemplo de seriação, ou seja, de ordenação. No caso, a ordenação foi de acordo com o tamanho do objeto. Bom, pessoal, esse é um conceito extremamente relevante para nós professores conhecermos, para depois então ensinarmos nossos alunos. Seria de extrema importância que lêssemos mais e fizéssemos também outras provas de conservação com os nossos alunos. E nos livros da Constance Camus ou de Piaget, vocês podem encontrar tais provas de conservação. No caso, nós trabalhamos com conservação numérica. Outras provas também vocês poderão encontrar lá quando se aprofundarem no assunto. Também gostaria ainda de propor para vocês que coloquem as crianças para brincar com os blocos lógicos, para seriar suas canetas, para classificar objetos da sala de aula, para trazer de casa objetos diferentes e depois então na sala em conjunto classificá-los ou seriá-los. Vocês vão ter surpresas e as crianças vão ficar muito felizes. Agora deixo vocês e até uma próxima aula. A professora Marilda nos falou hoje sobre a construção do conceito de número. Vimos o que é a classificação. Classificar é juntar por semelhanças e separar por diferenças. Aprendemos o que significa seriação. Seriar é ordenar de acordo com algum critério os objetos de um conjunto. Até a próxima aula!